A Colômbia, para mim, é uma grande escola de perdão. Porque as lições que eu aprendi, rapidinho, uma adolescente, eu sentei do lado de um pastor, eu não sabia quem era ela, mas pediram que eu sentasse para ouvir. Essa jovem estava dizendo para o seu pastor, numa reunião, quando eu vou lá, o que muitas vezes se faz, os pastores vêm das regiões, aí que eles vêm de mula, a pé, de moto, de caminhão, conforme é possível. Tem lugares que não tem outro, a não ser as trilhas das mulas, né? A mula é mais forte que o cavalo, viu? Aproveitei. Aguenta. Conheci isso. E aí eles se reúnem para comunhão, onde eles também fazem tipo provas desse material de estudo que eles recebem. Por isso que eles têm de Gênesis, Apocalipse. Não são partes, não tem modismos, é palavra. É a palavra pura. É só. E quando eles recebem isso e estão juntos também, essa motivação uns aos outros, sabe? Isso é muito importante, essa comunhão, essa aliança entre eles, né? E essa mocinha, então, estava dizendo ao seu pastor, pastor, essa semana eu encontrei o matador do meu pai e dos meus irmãos. O pai e o irmão de 9 e de 7 foram assassinados na frente da mãe e dela, porque ele era pastor e não obedeceu as ordens de fechar a igreja. Meu Deus. Isso é bem comum, infelizmente. Então, ela disse, essa semana eu encontrei, ela conhecia ele, mas eu orei muito e eu sei que eu perdoei ele, então eu só quero lhe comunicar que domingo eu vou tomar ceia. E no domingo, na reunião, com outros irmãos desse mesmo valor, né, verdadeiros heróis, ela estava louvando a Deus e bendizendo a Deus. Porque uma frase que eles têm, tem outros testemunhos, são muitos, né? Mas uma frase que eles têm, Deus é soberano. Eu não encontrei, assim, por exemplo, um grupo que fica, mas por que que Deus permitiu? Por que que nós oramos? E é verdade. Muitas vezes oraram e mesmo assim o pastor é assassinado, ou a família, ou alguém. Jovens, né? Tem jovens, bem jovens, 14, 15 anos, que são mortos porque eles se recusam a obedecer. Fé e obedecer. E outros de 94 anos, um senhor que está lá firme. Mas eles dizem, Deus é soberano. Foi o que um pastor ele levantou a mão e disse, mas Deus é soberano. Amém. Olha, glória a Deus. Esse brado testemunho é que continua. Outra frase de um irmão que está muito próximo nosso, Deus, poxa vida. vai lembrar. Nós somos imortais até Deus cumprir o propósito dele em nós. Olha que lindo. Nós somos imortais até Deus aqui na Terra. Né? Já somos mais sem espiritualizar. Até Deus cumprir o propósito dele em nós. Na vida desse irmão e de todos esses irmãos que eu conheci, isso não é um chavão. É absoluta convicção. Eles vivem isso. Eles vivem isso. Por isso eles vão e fazem e continuam conquistando mulheres que assumem a igreja porque os maridos foram mortos, filhos que às vezes assumem a igreja até alguém se levantar. Né? Então, para a igreja continuar. Exatamente. Porque a obra de Deus não para. Pastor, só um pouquinho, vamos lá. Para ela continuar, eu preciso dizer aqui, ó. Temos a Nair Mercedes, a minha tia está assistindo de Tramandaí, boa noite, estou assistindo. A Lise Seibe de Gramado, Glória. A missionária Yara, Maria Alves, da Assembleia de Deus, ela pergunta aqui, beijão Ingrid, Yara, filha da Edith, da Aldeia SOS, lembra de mim? Oi, sim. Yara, missionária Yara, ela está nos assistindo, ela pediu o link, grande abraço, querida. Nossa, que surpresa maravilhosa. A Alzira Moreira, que está nos assistindo, ela coloca aqui, mesmo sendo perseguidos, eles não desistem de servir ao Senhor. Ao Exatamente, contrário. pastor, continua. O comentário que eu ia fazer é o seguinte, Ingrid, a gente ministra muitas pessoas, a gente ensina também nos seminários a questão do perdão. Sim. Porque uma das coisas que mais dificulta a libertação de uma pessoa e o progresso na fé é o perdão. Sim. E às vezes a pessoa não quer perdoar uma ofensa boba ou uma desavença qualquer. Exatamente. E aí você vê uma moça perdoando o assassino da família. Exato. Por isso que eu digo, para mim, as montanhas, a igreja das montanhas,
ainda rapidinho, vamos tentar Fique no à tempo. vontade, vamos lá. Por que a igreja nas montanhas? Porque quando teve a perseguição lá no início do século 1900, alguma coisa, uma perseguição severa aos missionários que vieram dos Estados Unidos e da Europa, realmente a igreja católica perseguiu de uma maneira muito dura. Muitos voltaram, alguns foram mortos, outros simplesmente pegaram as canoas e subiram os rios e entraram nas montanhas. Então, no norte ali da Colômbia, isso. E no norte, Córdoba, ali tem muitas cidades, Corinto, Éfeso, os lugares, porque eles iam chegando, iam estabelecendo e dando nomes bíblicos. Os nomes bíblicos. Por isso que, na verdade, a igreja nas montanhas é muito forte, apesar de toda a perseguição. Tem momentos, às vezes, que diminui um pouco porque está muito duro, né? As histórias que os irmãos nos contaram eram, assim, histórias... Eu, sinceramente, trabalhei, me aposentei no hospital, 33 anos de hospital, maioria CTI. Eu nunca senti mal-estar, assim, por nada que eu vi, mas lá pelas histórias peso que eu ouvi, sabe? Realmente teve horas que eu me sentia mal. Da crueldade.